Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora as graças necessárias para bem acolher essa formação, para preparar o nosso coração, a nossa alma, para assim conhecermos cada vez melhor a ela e ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Começamos a conhecer um pouco a devoção a Nossa Senhora para nos consagrarmos a Jesus pelas mãos de Maria. E creio que nas primeiras só teve uma palestra agora? Ou teve duas? Uma palestra. Creio que foi falado que toda consagração é para recordar a nossa consagração batismal, aquilo que nós recebemos de Deus. Sem mérito nenhum, Deus nos deu a sua graça. Você não fez nada para receber o batismo. E mesmo se tivesse feito, seria muito pouco para a graça que você tanto recebeu. E eu começo a falar sobre isso porque é uma das coisas que ultimamente parece que os cristãos perderam o valor do batismo, perderam o valor da data do batismo. Você se lembra da data do seu batismo? Você reza no dia da data do seu batismo? Um dia antes de Nossa Senhora do Rosário. Mas vejam de que ficou banalizado, ficou somente como se fosse só o papelzinho para falar foi batizado, e se esquece daquela graça, a graça de se tornar filho de Deus, a graça de receber a herança do céu, a graça de ser irmão de Jesus, a graça de ter os pecados perdoados. Ora, se isso não tem valor, eu não sei o que a gente está fazendo na nossa vida aqui. Então, toda consagração é para recordarmos e renovar essa graça batismal. Aquilo que, repito, sem mérito nenhum nós recebemos de Deus. Por pura eleição divina, Deus nos escolheu para derramar a sua graça sobre nós. Sendo assim, a consagração a Nossa Senhora tem um papel fundamental. A consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora tem um papel fundamental de fazer com que nós, de fato, aprofundemos nisso. Por um meio. E um meio
bem eficaz, porque os nossos irmãos protestantes têm a grande dificuldade de falar: não preciso de ter intermediário entre eu e Deus, eu sozinho resolvo. Para que eu tenho que ter intermediário? Pelo simples fato, uma questão biológica, você teve que ter um intermediário para que você viesse no mundo. Você teve que ter os seus pais, não teve? Ou você desceu do céu assim, pum, pronto. Você tem os intermediários. E para que Jesus viesse, a graça, né, viesse até nós, Deus também quis ter uma intermediária. Vejam, Ele não precisava. Convenhamos, Deus é Deus, não é? Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, do modo que Ele quiser. Mas Ele quis precisar do sim de Nossa Senhora. Ele quis necessitar do consentimento dela para gerar Jesus no ventre dela. E se é assim, quem sou eu na fila do pão para não conseguir ver de que, se Deus quis que o seu filho viesse por meio de Maria, por que que eu não posso ir a ele, ao filho dele, por meio de Maria? Ela é o intercâmbio, a medianeira do mediador. Então isso precisa estar claro para nós, porque a gente pensa de que Nossa Senhora, ela pode atrapalhar a nossa união com Jesus, porque se eu começar a ser tão mariano, então eu vou perdendo a essência de Jesus. Mas convenhamos, qual é a parte de que Nossa Senhora quis chamar a atenção para ela? Vamos lá nas bodas de Caná, no Evangelho de São João, capítulo 2. Ela vê a necessidade daquele casal, chama Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus fala: mulher, minha hora ainda não chegou. Ela vira para os serventes e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Por acaso ela falou: fazei tudo o que eu estou falando? Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não quer chamar a atenção para ela. Gente, tem uma das coisas tremendas que nós nunca iremos ver a Virgem Maria chamando atenção para ela. É sempre para o seu filho Jesus. É sempre para Deus. E quando ela aparece, é sempre ligada ao filho. Então, quanto mais nós conhecemos de Nossa Senhora, mais eu estou conhecendo de Jesus. Quanto mais eu sou íntimo de Nossa Senhora, mais eu me faço íntimo de Jesus. São Lucas,
que é colocado como o evangelista mariano, né? Então, nós temos ali o relato da genealogia dita um pouco mais josefina com São Mateus. A genealogia de Jesus, um tanto mais mariana, dita por São Lucas. E Lucas coloca de que ele foi às fontes para conhecer e escrever o seu evangelho, e ali o Atos dos Apóstolos. E qual era a fonte que São Lucas foi primeiro? Maria. São Lucas, ele descreve detalhes da vida de Jesus que nenhuma outra pessoa poderia saber se não fosse Nossa Senhora. Como os trechos, e ela guardava tudo no coração. Gente, quando nós vemos que Nossa Senhora guardava as coisas no coração, nós vemos Jesus que guardava tudo no seu sagrado coração. Jesus diante de Pilatos fica calado. Nossa Senhora diante da cruz, quieta. Vejam, aqui nós vemos claramente o mistério da Virgem Maria unida completamente ao mistério do Cristo. Aqui no Mato Grosso e pelo Brasil afora nós cantamos, né? Jesus de Maria, Jesus Redentor. Nos cenáculos, quando nós cantamos, rezamos os cenáculos, nós falamos: Jesus de Maria, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia. Então, essa picuinha, esse pensamento um tanto protestantizado, um tanto crítico em relação a Nossa Senhora, que nós somos bombardeados constantemente. Lá vai ele rezar o terço em vez de conhecer mais Jesus. Olha só, fica ali adorando Nossa Senhora e esquece de Jesus. Criatura, se você quer conhecer o filho, conheça a mãe. Você vai realmente saber. Então, nesse segundo encontro, nós somos chamados a aprofundar esse mistério com alguns fundamentos. Ora, quando nós vamos construir algo, precisa de ter fundamentos sólidos. Vocês veem aqui, né? Precisa de ter colunas. A gente não vê muito bem as colunas, mas precisa ter as colunas, senão isso daqui ia cair na nossa cabeça. E no segundo capítulo, nós iremos aprofundar um pouco sobre esses fundamentos da devoção mariana, que no fundo é conhecer um pouco mais a Jesus. Nossa Senhora é como se fosse, né, um vidro. Nós vemos ela, mas no fundo nós vemos Jesus. Tanto que no dia do Sagrado Coração de Jesus, imediatamente nós temos a festa do Imaculado Coração de Maria.
os dois estão unidos. Então, quando mais nós conhecemos ela, mais nós conhecemos Jesus. Então nós vamos ver de que São Luís coloca para nós alguns fundamentos necessários para realmente conhecer esta devoção a Nossa Senhora. O primeiro dela é que Jesus é o fim último da devoção à Virgem Maria. Todo consagrado a Nossa Senhora se consagrou porque quer ser inteiramente de Deus. Quer ser inteiramente dele. Padre, mas eu não sou consagrado a Nossa Senhora. Nossa Senhora é consagrada a quem? Quando ela foi para o templo e ficou no templo, ela foi consagrada a quem? A Deus. Ela não se pertencia mais. Ela era inteiramente de Deus. E o fim desta devoção precisa ser Jesus Cristo. Caso contrário, nós estaremos sendo idólatras. Caso contrário, esta consagração está sendo enganosa. Caso contrário, essa consagração, é uma farsa. Lembra que eu disse no início que toda consagração é para reafirmar em nós a graça batismal? Na graça batismal nós nos tornamos inteiramente de Deus. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele na graça. Só que acontece que passa o tempo, nós esquecemos disso e queremos falar: eu tenho a vida, é a minha vida, Deus não tem nada a ver com isso, é eu que sou o dono do meu nariz. E aí então precisamos voltar e realmente voltar ali nas consagrações e reafirmar aquilo que nós recebemos. Então, o primeiro fundamento é que Jesus Cristo é o fim último dessa devoção. Cristo, Ele é o alfa e o ômega de toda a vida. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado a não ser Jesus. Então, fora de Cristo, tudo é ilusão, é mentira, é iniquidade, é inutilidade, é morte, é danação. Fora de Jesus, tudo é enganoso. Fora da luz de Deus, tudo é obscuro. O interessante é que nós vemos na vida da Virgem Maria que a vida dela foi sempre clara, de uma clareza profunda dos mistérios de Deus, ao ponto não está em lugar nenhum
é especulações teológicas e alguns santos místicos que falaram, mas a igreja nunca falou tão claramente nada disso. Mas Nossa Senhora, tão unida ao mistério de Jesus, iluminada pelas palavras dele, com profunda fé no seu Filho, sepulta Jesus e não vai ao terceiro dia lá. Ela não aparece no sepulcro. Quem aparece? Maria Madalena, Pedro, João. Por quê? Porque ela estava tão unida ao seu Filho e ao mistério que ele era. Alguns santos falam que Jesus, antes de aparecer aos discípulos, antes de ir ressuscitar, apareceu a ela. Mas nós vemos o dado de que ela creu, iluminada pela graça divina, ela creu no mistério de que Jesus falou que iria ressuscitar ao terceiro dia. Toda a vida dela foi iluminada pelo seu Filho. Então, vejam que aqui nós já vemos esta união do mistério de Cristo com ela. Logo, esta devoção mariana tem como, de fato, nos ajudarmos a sermos mais cristocêntricos. Jesus no meio. É bonito quando nós chegamos na igreja e Jesus está sempre no meio, né? Às vezes a gente vamos em uma igreja, não vê o sacrário, a gente fica meio perdido. Onde está Jesus? Jesus está do lado, né? Você não sabe se você faz genuflexão, se faz só reverência. Mas quando Jesus está no meio, todos os olhares fixa nele. Então, a devoção cristocêntrica. Cristo deve ser o centro. E ouso dizer que, sendo assim, uma boa coisa que nos ajuda até mesmo a fazer os nossos exames de consciência e as nossas revisões de vida é: Jesus de fato é o centro da minha vida? Ou é somente a música do Frei Gilson que eu canto? Tu és o centro que depois, meu filho, Jesus está lá no cantinho, caladinho na dele. Quando você toma as suas decisões, é de fato que Jesus está no centro? Quando você escolhe até mesmo uma profissão, porque convenhamos, tem profissões aí que nenhum católico deveria ter, né? Mas é por Jesus? Jesus é o centro daquilo? Ou você mescla, há momentos de Jesus toma a frente, outros momentos você deixa Jesus para trás? Na vida de Virgem Maria, Jesus sempre foi o centro. Ele era tudo para ela. E isso nós precisamos recordar, esse desejo cristocêntrico. Padre, mas parece algo tão complicado. Não, gente, nós somos criados para Cristo.
é com Cristo, em Cristo e por Cristo. Só de que existe uma coisa: se você foi criado por Cristo, com Cristo e em Cristo, pode ter certeza, o diabo, que é o mentiroso, que é o enganador, ele quer que você não viva isto. Ele quer que você fique: não, para que isso? Você precisa ter sua vida? Não, você precisa tomar as decisões da sua vida você mesmo? Fica aí escolhendo Deus, tomando as decisões e colocando Deus em primeiro lugar. Não, Deus te fez para você ser feliz. Você acha que Deus não quer você feliz? Com seus planos, com seus projetos. O diabo é o enganador desde o princípio, é o mentiroso por excelência. Então, uma das coisas, voltemos a colocar Cristo no meio, e com pequenas atitudes, gente, na nossa casa, no serviço, assim. Nada contra quem tem televisões. É bom, assistam séries, filmes. É um momento de distração. Mas às vezes a gente entra nas casas e não tem um crucifixo. E se tem, é num cantinho tão isolado. Aprendamos a realmente colocar Deus em primeiro lugar, no centro da nossa vida. Essa devoção ainda à Virgem Maria, ela, se fosse para realmente nos afastar de Jesus, nós precisaríamos correr dela. Mas pelo contrário, quanto mais nós somos marianos, mais nós somos de Cristo. Tanto que não está no livro, mas recordemos de que todos os dogmas marianos, são 4, todos os 4 dogmas marianos sempre está ligado à pessoa de Jesus. Nunca é somente algo de Nossa Senhora. Como por exemplo, Imaculada Conceição. Ela é imaculada, sem pecado, porque Cristo é sem pecado. Deus é sem mancha. Então, em previsão dos méritos de Cristo, Nossa Senhora também é. Segundo, se Jesus é Deus, isso daqui é uma das coisas que parece chocante e não consegue colocar na cabeça das pessoas. O ano passado, nós fomos, eu e alguns padres, para o retiro do movimento sacerdotal mariano, lá em Aparecida. E entre o espaço de uma palestra ou outra, às vezes, nós íamos lá na Basílica, rezar diante da imagem e voltava. E num dos portões ali da Basílica, esperando o Uber, chegou 2 moças e veio até a minha direção e falou: posso rezar pelo Senhor? Falei: gente, o pessoal aqui é mais convertido do que o pessoal de Cuiabá, né? Porque o pessoal de Cuiabá vê um padre e fala: padre, reza por mim.
Mas eu achei estranho que não é comum uma pessoa chegar e falar: posso rezar pelo Senhor? Se eu não tivesse dúvida, eu até ajoelhava, minha filha. Eu poderia impor as mãos e ia receber a oração. Mas como achei estranho, perguntei para ela: mas você é de qual religião? Nós somos cristãs. Eu falei: cristãs? Sim, nós temos a mesma fé. Eu falei: interessante, né? Vamos ver. Pode ser que a gente tenha a mesma fé. E perguntei para ela: vamos ver então. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Então, um pontinho, tamo junto. Jesus nasceu de Maria? Sim, Jesus nasceu de Maria. Consequência lógica: Maria então é a mãe de Deus? Não, não é. Nossa Senhora, Maria existiu, ela não é mãe de Deus. Mas gente, nós não temos a mesma fé então. Vejam, a pessoa negava a maternidade divina, negava de que Nossa Senhora é mãe de Deus. Se Jesus é Deus, então ele é filho de Maria. Então vejam a união entre Cristo e a Virgem Maria. O terceiro dogma: a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Virgem antes, durante e depois do parto. Não teve nenhum outro filho. E o quarto, que é a Assunção de Nossa Senhora. Como Jesus sobe aos céus, depois ele vem e leva a sua mãe. Vejam, esses 4 dogmas não tem nada puramente e somente mariano, sempre ligado a Jesus, sempre ligado à pessoa do Cristo. Sendo assim, Jesus está sempre com Maria e Maria sempre conosco. Maria está tão intimamente unida a vós que é mais fácil separar a luz do sol e mais fácil de separar o calor do fogo. Nossa Senhora está tão unida a Jesus que é mais fácil você separar a luz do sol e o fogo do calor. São Luís coloca de que, terminando esse primeiro fundamento, lembra, o primeiro fundamento é: Jesus deve ser o fim último dessa devoção. Nossa Senhora é o meio para nós voltarmos a Ele. E São Luís vai colocar de que tristemente muitos católicos abandonam a devoção à Virgem Maria. Acha que isso é coisa de senhorinha no final da vida, que não tem mais nada o que fazer, então ela vai rezar o terço.
Ou acha que isso é coisa somente de mulher, que é uma devoção puramente feminina, de que homem não deve rezar o Santo Terço. Católicos, às vezes com esses pensamentos, tristemente, abandonando aquela que nos deu tudo e nos dá a oportunidade de ir ao tudo. Vamos para o segundo fundamento agora. Todos estão conseguindo escutar? Ótimo. Só espero que não destelhe nenhuma casa por aqui, né? Segundo fundamento, pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Isso parece ter uma conotação pejorativa. Escravo, padre. Quem vai ficar pensando em escravidão em pleno século XXI, em pleno, a tecnologia avançada da inteligência artificial? Ficar pensando em ser escravo? Não, nós precisamos ser livres e cada vez mais livres. Pois bem, nós éramos escravos de um, e esse um queria a nossa morte, e Jesus então nos resgatou. O demônio nos faz escravos. Nos faz escravos dos nossos pecados, nos faz escravos dos nossos vícios, nos faz escravos de coisas tão baixas. Mas Jesus quer que nós sejamos escravos dele, e não só dele, da Virgem Maria. Então, nós temos duas maneiras de pertencermos a uma autoridade. Ou nós vamos servir àquela autoridade, ou nós vamos ser escravos daquela autoridade. Poderíamos pensar, não, eu quero servir a Deus somente. Não quero ser escravo de ninguém. Mas quando nós pensamos em servir, é de que eu sirvo até o ponto que eu quero. Quando eu não quero mais servir, tchau, foi embora. Estou insatisfeito com você, meu patrão. Vou procurar outro. Ou quem serve vai querer fazer uma coisa, não está me pagando direito, não está sendo justo o meu salário, vou-me embora procurar um outro que me paga bem. E ainda, quem serve nem sempre dá tudo aquilo que serve. E serve somente por algum tempo. São Luís, ele descreve, 5 características desse servidão. Não dá tudo, exige salário, pode deixar o patrão a qualquer momento, o patrão não tem direito sobre ele,
e fica somente por algum tempo. Ora, se for assim, nós não temos Jesus de fato como nosso centro, porque eu quero servir quando me for agradável, quando me for conveniente, quando não exigir nada de mim. Depois, se vocês quiserem, eu acho que tem a história dela no YouTube, ou procurem por aí, uma santa chamada Santa Baquita, que ela foi escrava e sofreu na mão do seu senhor. Sofreu mesmo. Santa Baquita. Não lembro o dia de Santa Baquita, mas eu acho que é no início do ano. E depois que ela se torna cristã, ela fala que ela tem um dos melhores senhores da vida dela. O meu patrão, que ela chama, né? O meu patrão é o melhor patrão que eu já tive. Referindo-se a Deus, o patrão dela. Porque o patrão dela deu a vida por ela. Não só deu a vida, mas era presente com ela. Então, São Luís coloca para nós que nós devemos pertencer a Jesus e a Maria na qualidade de escravos e não de servos. Porque o escravo, ele dá tudo. Tudo o que tem. Tudo o que possui. Tudo pertence ao seu Senhor. A vida dele, a alma dele, os bens dele, tudo pertence a Deus. O escravo nada exige, pois já tem tudo do seu Senhor. O escravo nunca vai deixar o seu senhor. O dono do escravo tem direito sobre ele. E a escravidão é para sempre. Então São Luís coloca as duas formas que nós podemos nos entregar a uma autoridade, e poderia ser muito mais conveniente para nós servirmos somente, mas nós precisamos pertencer a Jesus e a Maria na forma de escravo, por duas coisas. Jesus, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, Jesus se fez escravo, se humilhou ao ponto de se fazer escravo. Jesus foi escravo. Nossa Senhora, no Evangelho de São Lucas, diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Vejam, Jesus e Maria não exigem algo de vocês se eles não tivessem feito por primeiro. Deus nunca exige de nós algo que Ele não tivesse feito por primeiro por nós. Nossa Senhora foi escrava, e escrava por amor. Jesus foi escravo e escrava por amor. Pertenceram totalmente àquilo que Deus desejava. Não quiseram nada para eles. Pai, afaste-se de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, isto parece ir totalmente na contramão de tudo o que nós escutamos no mundo afora. E digo uma coisa a mais: pode ser até uma loucura se os seus parentes escutarem isso, que você vai se tornar escravo de Jesus e de Maria. De que você vai falar: agora eu não me pertenço e tudo que eu tenho pertence a eles. Ele vai falar: você está louca? Você está louco? Eu sei que está um caos no mundo, mas você está enlouquecendo dentro da igreja? Mas Nossa Senhora e Jesus pedem que nós pertencemos a eles na qualidade de escravos. Não me pertenço, tudo é dele, todo momento é dele, e ele pode dispor da melhor forma que ele quiser. São Luís vai colocar de que existe ainda. Então, Jesus e Maria pedem que nós sejamos escravos e não só servos. Até aqui entenderam? Ótimo. São Luís vai colocar de que existe 3 tipos de escravidão. Primeiro, a escravidão de criatura, da natureza. Nós precisamos assumir a nossa natureza e ficar ali. Não tem como eu fazer mais nada. Eu queria ser muito mais alto, mas sou baixinho. Limitação por natureza. Existe também escravidão por constrangimento, que é a escravidão dos demônios. Eles são constrangidos ali a ficar no inferno e ver de que o amor de Deus é o que os sustenta dentro do inferno. Mas existe também a escravidão por amor, que é a escravidão dos santos. E é uma das coisas mais belas que nós temos, é ver os santos entregando aquilo que eles tinham de puramente humano a Deus. Nós recebemos de Deus uma coisa chamada a nossa liberdade. É algo tão belo, que Deus não constrange ninguém em relação à liberdade daquela pessoa.
O escravo, por amor, entrega aquilo que ele tem de mais precioso. E não é dinheiro não, viu? Não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é herança, não é terras, não são os gados, não é nada disso. Entrega a liberdade dele nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor. O Senhor pode dispor do que o Senhor quiser. Santa Teresa de Jesus, que fala: morro porque não morro, vivo sem viver em mim. O escravo, por amor, entrega toda a sua liberdade nas mãos de Deus. Isto é tão difícil para nós, seres humanos. Porque quando Deus fala, você entregou. Ele fala: eu entreguei, mas eu quero de novo. Mas eu quero ser feliz sendo livre aqui. E nós esquecemos: a liberdade é ser livre nele. Ser livre com Deus. Jesus, no Evangelho de São João, diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus não foi constrangido a dar a vida por nós. Ele livremente quis se entregar. A melhor forma de escravidão é a escravidão por amor. E isto precisa ser algo concreto na nossa vida. Porque nós somos cheios de fazer planos e esquecer de que nós não nos pertencemos mais. Minha vida é tua, Senhor. Ao ponto de que poderíamos até tomar uma decisão, um tanto louca, de que alguns ficam olhando para mim e ficam olhando para a porta pensando: a chuva não vai passar, como eu vou embora? Eu vou tomar toda essa chuva, misericórdia. Senhor, a minha vida é tua. Se o Senhor quiser, hoje minha vida é sua por completo. Eu esqueço de tudo que tem daquela porta para fora, porque hoje a minha alma, a minha liberdade é inteiramente do Senhor. Vejam, são coisas que nós vamos nos apegando. De que eu estou presente, mas eu também estou pensando já o que vai acontecer daqui a pouco. Como vai proceder? Eu não sei. Pode ser que todos nós tomamos um banho de chuva até chegar em casa. Pode ser que a chuva pare daqui 10 minutos e acabe com tudo. E nós iremos voltar para casa felizes porque ficou mais fresco ou mais abafado. Mas a nossa tendência é: eu estou presente, mas eu também já estou pensando como que eu vou fazer isso, E agora? Vai chover mais, não vai chover, e isso e aquilo. Nós ficamos divididos e não conseguimos confiar em Deus. Ora,
Se Deus permitiu a chuva, gente, o que eu vou fazer? Vamos embora. Se Ele quiser parar, tá bom. Se Ele não quiser parar, tá bom também. Ou você vai parar no meio da rua e vai brigar com Deus? A minha liberdade inteira é tua, do Senhor. Então, o segundo fundamento, o primeiro, a finalidade última dessa consagração é Jesus. Segundo fundamento, pertencer a Jesus e Maria na forma de escravo, escravo por amor. Terceiro fundamento, devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Despojar de tudo aquilo que há de mal em nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da luz do Espírito Santo, porque sem a luz divina nada o homem pode. O exemplo, ele fica mais claro quando nós pensamos. Você acorda de manhã e pensa, vou limpar a casa. Para você limpar a casa, você deixa porta, janela, cortina, tudo fechado? Por que não? Porque a luz de fora vai fazer com que você enxergue até melhor a sujeira que está lá. Com a luz de fora você vê até aquele pozinho que está para cair no armário assim. Agora, se você deixa tudo fechado, tudo escuro, como que você vai ver sujeira dentro de casa? Malemar, você sabe onde estão os cômodos da sua casa. Se você é daquelas pessoas que gosta de ficar mudando os cômodos de mês em mês, se você andar no escuro, você topa com alguma coisa lá, ou leva uma na cara. Agora, se você não muda os móveis, pelo menos no escuro você sabe onde que estão as coisas. Você sai da sua cama, vai até o banheiro, sem ligar a luz, volta. Mas com a luz do Espírito Santo, nós então conseguimos ver o que é necessário, o que de mal há em nós que precisa ser despojado, ser lavado, ser tirado. E não tem coisa melhor, gente, do que pedir a graça do Espírito Santo. Peça, reze, peça a luz divina sobre a sua inteligência, sobre o seu coração, para que você saiba aquilo que está faltando para você se despojar. Então, precisa da luz de Deus. Não é algo puramente uma iniciativa nossa. Nossa, agora é isso daqui que eu vou me despojar. Não, você reze e Deus mostrará. Se você pelo menos tiver abertura à graça de Deus, se você desejar, pelo menos, Ele vai dar um jeito de te mostrar. É incrível. Ou nós realmente vemos, ou Deus vem e tira aquilo que estava nos afastando dele. Podemos até chorar,
Meu Deus, isso daqui era tão bom, essa amizade era tão boa, Jesus, nossa, isso daqui. E você depois consegue enxergar de que isso ali foi, né, um livramento para que você pudesse ser inteiramente dele. Então, o terceiro fundamento: despojarmos de nós mesmos, de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus e de tudo aquilo que há de mal em nós. Todos os dias precisamos morrer para nós mesmos. E oh, coisa difícil morrer para as nossas vontades. Morrer para que Deus prevaleça. E escolher as devoções à Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Nós vemos Nossa Senhora submissa, silenciada, não de forma externa somente, humilde, resignada a Deus. Por isso, então, o Todo-Poderoso pôde fazer grandes maravilhas nela. A devoção a Nossa Senhora nos faz isso. Padre, mas eu não consigo fazer ainda. Comece, seja devoto. Comece a rezar. Peça a ela. Preocupe não. Quando ela começar a deixar você ser realmente humilhado, você não afaste dela. Ela nos ensina o verdadeiro aniquilamento a nós mesmos. Depois, o quarto fundamento é de termos necessidade de uma medianeira, de um mediador junto do próprio medianeiro, Jesus. Isso eu já falei bastante no início, a questão de que Deus quis utilizar o intermédio de Maria. Mas queria reforçar a questão de, por Maria, quando vamos a ela, ela nunca fica conosco para ela. Aqui não tem, mas vocês já viram o ícone do Perpétuo Socorro? Aquele que Jesus está com a sandalinha de pendurado, olhando para Nossa Senhora e a sandalinha de Jesus de pendurado. Eu cheguei em casa, vocês procuram aí o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E é algo bonito porque Jesus olha para Nossa Senhora e Nossa Senhora está olhando para quem? Para a pessoa que está olhando o ícone. Como se fosse: venha para o meu colo também. No colo de Maria ficou o seu filho em quase todas as imagens de Nossa Senhora. Se Jesus não está no colo dela, Jesus está no ventre dela. Nós vamos a Jesus por meio de Maria.
deixemos estar no colo dela. Deixemos ser guiados por ela. E o último fundamento deste capítulo: é muito difícil para nós conservarmos as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Por isso, precisamos de Nossa Senhora. Quando nós vemos a história da igreja, Jesus institui os apóstolos, caminhou com eles, e depois que Jesus morre e sobe aos céus, Jesus deixa Nossa Senhora com os apóstolos. Porque os apóstolos precisavam dela. Porque os apóstolos eram frágeis, eram inconstantes. E é uma das realidades que nós precisamos sempre recorrer a ela. As graças que eu recebo de Deus, se eu não pedir o auxílio dela, eu vou perder imediatamente. E não ter aqui aquela presunção de falar: eu dou conta sozinho. Quando a mãe vê que o filho não dá conta, a mãe chega e fala: deixa a mamãe te ajudar. E depois dá certo. Então, até mesmo as graças que nós recebemos, infelizmente, às vezes, nós não utilizamos de modo adequado e perdemos elas tão facilmente. Isso, até mesmo quando comungar e você voltar para o banco, você peça a Nossa Senhora: minha mãe, me ajude a conservar a Eucaristia que está dentro de mim. Porque eu voltar para o banco, o capeta fica me atormentando de pensar em outra coisa, a não ser ali, pensando em todo tipo de coisa, esquecendo de Jesus tão facilmente. Não sei se Natalino, Padre Natalino, já está em níveis elevados de morada, mas uma coisa difícil é você conseguir se recolher na missa, às vezes, e você tem que pedir a Nossa Senhora: minha mãe, me ajuda a rezar a missa, gente. E fica aqueles pensamentos aleatórios disso, daquilo. É músico, é problema, é leitura errada, é aquilo. Nossa, que aquilo que é algo tão supremo, você perde a graça. Não é só receber a graça, nós precisamos guardar a graça da confissão. Sai do confessionário: minha mãe, me ajude a preservar esta graça. Porque você sai do confessionário, aparece um bendito na sua frente para ali realmente te colocar à prova já. E você peça: minha mãe, me ajude a manter a graça do meu matrimônio. Aquilo que é tão caro para a igreja que eu recebi. Minha mãe, me ajude a manter a graça do meu batismo. Lembra? Nós recebemos a graça de Deus no nosso batismo. Então, é difícil para nós nos manter
nessa graça se não for por meio de Maria. Nossa Senhora não perdeu nem um instante a graça de Deus. Em nenhum instante. Então ela nos ajudará a preservar. Então, aqui nós passamos o capítulo 2 de forma mais detalhada, que é a questão dos fundamentos. Jesus precisa ser o centro. Eu preciso ser escravo. Eu preciso me despojar. Eu preciso da intervenção de Nossa Senhora para permanecer naquela graça. Daqui alguma coisa? Ótimo. Vamos para o próximo artigo, que ele é simples, eu só vou comentar muito por cima, tá bom? Os fundamentos, ele tem a pretensão de fazer com que nós sejamos devotos, sinceros, coerentes, e não brinquemos com esta devoção e esta consagração. Não é uma brincadeira. Não é uma historinha. O capítulo 3, no primeiro artigo, que hoje também é proposto, vai falar de que também tem aqueles que vão se consagrar ou começaram a ter a devoção a Nossa Senhora, mas tem uma devoção totalmente deturpada. São os devotos críticos, que São Luís coloca. São em geral sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presunçosos, que têm no fundo uma certa devoção à Virgem Maria, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé. Devotos críticos. Que coisa melhor é você ir no interior e encontrar as doninhas que reza o texto. Não tem teologia nenhuma, mas sabe rezar o texto. Então São Luís coloca que esses devotos têm uma falsa devoção à Santíssima Virgem. Segundo, são os devotos escrupulosos. São aqueles que receiam desonrar o Filho, honrando mais a Virgem Maria. Lembra? Quanto mais eu honro a Nossa Senhora, eu estou honrando a Cristo. Nossa Senhora não quer nada para ela. Ela quer tudo para Cristo. Terceiro, os devotos exteriores, que gostam de mostrar a sua devoção. Olha a minha cadeia, olha o meu escapulário, olha o meu terço, olha a minha camiseta, mas quando realmente, uma humilhação faz com que aconteça na vida dela, é quase a Terceira Guerra Mundial.
Quando algo não sai do jeito que ela quer, Ave Maria, é um caos. Não, mas tem que ser do meu jeito, porque eu planejei assim, tem que ser desse modo, pipipi, pipipi. Você está vendo que a devoção que você tem é puramente exterior? A melhor coisa, tudo bem que não é critério, mas a melhor coisa é as pessoas às vezes falar: nem parece que é devoto de Nossa Senhora, fazendo isso. Já levei um assim da minha mãe, ó. Era seminarista na época, fui de férias para casa dela e ela perguntou algo e eu respondi atravessado, né? Ela virou para mim: nem parece que está estudando para ser padre. Calei, mas aprendi. Então, devotos tem que ser interior, que vai expressar o exterior. O quarto são os devotos presunçosos. São pecadores, abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Virgem, escondem o orgulho e a avareza, a impureza. Não, sou devota de Nossa Senhora, não preciso ficar mudando de vida não. Sou consagrada a Nossa Senhora. Por ser consagrada a Nossa Senhora, não deve cometer esses pecados, né, criatura? Mas padre, então não é para mim me consagrar? Se consagre, reze, peça, mas não seja presunçoso. Lute. Nossa Senhora vê a nossa luta. A melhor coisa é os exemplos que nós temos das nossas mães, que vê as lutas dos filhos e fala para ele: não desista, vai lá, dá certo. Imagine Nossa Senhora conosco. Quinto, os devotos inconstantes. São devotos da Santíssima Virgem periodicamente. Reza só no sábado, ou só no primeiro sábado. O restante do mês não reza. Ou reza somente quando está com dificuldade, né? Vou lá pedir para Nossa Senhora, estou passando por essa dificuldade. Uma vez na casa dos meus avós, estava falando da devoção a São José e chegou uma pessoa e falou: São José é o santo de qual causa? De todas, olha, né? Você vai procurar a devoção por causa das causas que o santo... Qual departamento, né? Causas impossíveis, milagres, arrumar marido é Santo Antônio, minha paróquia, né? São José, qual é o departamento de São José? Arrumar serviço? Você não tem devoção. Você está procurando outras coisas, interesse. Os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto da Virgem, a fim de passarem os olhos do mundo por aquilo que não são. Nossa Senhora quer nos purificar. Pegar e falar: vem aqui, meu filho, vamos lavar você. Vou levar você no confessionário. Você vai falar tudo. Todos os teus pecados. O sangue de Cristo vai te lavar.
e eu vou caminhar contigo. São os hipócritas que cobrem um manto para esconder os seus pecados. E por último, os interesseiros que recorrem à Virgem para ganhar algum processo, né? Eu vou rezar para Nossa Senhora porque estou precisando disso daqui, e não por amor. Não passei mais rápido a questão das falsas devoções, porque tem aí no livro também, e quis me deter muito mais nos fundamentos. Porque quando nós temos fundamentos claros na nossa vida, as coisas ficam muito mais fáceis. Nós sabemos o que estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Pode vir uma torrente, pode vir um vendaval, mas os fundamentos estão firmes na nossa vida. Alguma dúvida, questionamento? Vamos para o último, vamos pegar os fundamentos. Primeiro fundamento: Jesus é o fim último da devoção. Segundo fundamento: sermos escravos de Jesus e Maria por amor. Terceiro fundamento: despojar-nos do que há de mal em nós. O quarto: necessidade de um mediador entre o mediador Jesus. O quinto: a dificuldade de nos conservar na graça. Certo? Uma pessoa que sempre foi mariana, que estava dentro da Igreja Católica e abandona a Igreja Católica e passa a ser protestante, ela deixa ali, né, o amor a Nossa Senhora? Ora, a resposta seria sim, né? E sim, com o fato de que pode ser que ela nunca teve realmente uma devoção mariana, nunca teve os fundamentos realmente de uma verdadeira devoção a Maria. Mas também muitos que abandonam a Igreja Católica continuam a ter uma devoção mariana. É incrível. Eles são devotos, mas eles não sabem por que eles são devotos a Nossa Senhora. Assim, lá no município tem alguns que passaram para outra religião, mas eles têm a imagem e são devotos de Nossa Senhora. Ponto. Só isso, né? Mas eles vão em outra religião. Só para esclarecer, eu sou do município de Santo Antônio de Levergé, tá? Então, ali é um lugar necessitado de orações para uma verdadeira conversão. Mas tem, né, nos interiores a gente sempre acha pessoas que não tem mais, não vai mais à missa, mas tem imagem de Nossa Senhora, acende até a vela
Ainda mais se o padre passar por lá, ou o seminarista, na pastoral de férias. Passa, reza, não, é graça, né? É bênção de Deus é sempre bom, né? Mas é que eles não sabem. A maioria das pessoas não conseguem dar respostas aos indagamentos e vão para outras religiões por uma coisa: afeto. Provavelmente vocês já devem ter escutado: nossa, aqui na capela deveria ter um grupo de acolhida que fica ali na frente e abraça e fica, convidando as pessoas e isso. O que você quer, meu filho? Você quer a missa? Ou você quer um afeto? Pode ser, né? Vamos colocar o Padre Natalino lá para acolher as pessoas. Mas a maioria deles deixam a fé católica por um desafeto pessoal, por algo dentro da igreja ou por alguém. E nunca é por falta de que a doutrina católica está errada. Então, é uma das coisas que nós precisamos sempre procurar conhecer a nossa fé. Estudar, rezar,